Então, bem-vindos a mais uma edição do Gasto Convino. Estamos hoje aqui na reunião de setembro, um pouco fora da nossa quarta-feira habitual, mas por causa aí dos horários, das datas do restaurante, a gente está fazendo esse combinado. Bem-vindo a todos, bem-vindo quem está vendo em casa. A gente tem um pessoal já online. Temos mais dois encontros ainda esse ano, só para deixar o calendário aqui já alinhado, né? Tem o mês que vem, que acho que a gente volta para quarta-feira. E como em novembro a gente tem a SBAD, que acaba brigando um pouco com a data, a gente vai fazer o último em dezembro, que é o dia 3 de dezembro, que é o comecinho do mês, tá bom? Então, só para deixar mais ou menos combinado para vocês. Já fazer aqui o agradecimento aos nossos patrocinadores, a SciTech, a Apsen, a Endotech, a Cisprime, a Medicalog, a Lynx e a MITFocus, depois vão fazer as apresentações aqui na frente. Dr. Concon hoje não pôde estar aqui, está num curso em São Paulo, então o cachê hoje é só meu. E sem mais delongas, eu queria já introduzir aqui o tema da aula de hoje, que foi um tema bem especial. A gente já vinha namorando a ideia de falar sobre endoscopia pediátrica e calhou, né, de nossa convidada aceitar. A gente estava com a programação com o Dr. Miguel Ângelo Pedroso da última vez, que por questões aí envolvendo a família dele não deu certo, a gente vai reprogramar. E a doutora Silvia aceitou o convite para falar para a gente hoje sobre desvendando a endoscopia pediátrica. A gente combinou de fazer esse título aqui, ficou legal. É, mais do que falar um pouquinho do assunto, eu queria agora falar um pouquinho de coração, né? A nossa palestrante, a doutora Silvia, eu não tive o privilégio de aprender com ela. Então, quando eu fiz a endoscopia lá no Gastrocentro, a doutora Silvia não estava lá. E eu me lamento muito por isso, porque eu conheci a Silvia já trabalhando no São Luís. A Silvia é uma das nossas sócias lá da Escopem. E eu faço a endoscopia no dia dela, junto com ela. Então, na segunda-feira, a gente está lá e a gente divide as salas. E assim, é uma profissional que eu vou falar, falei que eu vou falar de coração e é sério mesmo. É uma profissional fora do normal. É, o que eu vejo essa mulher fazer e o que ela me conta, né, do que ela faz e do que ela fez me deixa impressionado. Às vezes eu fico assim, puxa, acho que eu fiz pouco na minha vida, preciso trabalhar mais, né? Porque é o tipo de pessoa que você se inspira para ser sempre melhor, né? Então eu vejo a dedicação dela lá com os pacientes, as histórias que ela conta, cuidar da família ainda por cima. Então, quando a gente falou de convidá-la, eu falei, nossa, pelo amor de Deus, é para amanhã, né? E obrigado por aceitar. O Manuel veio junto também, é uma honra enorme ter aqui, né? Pessoas que fazem a diferença na endoscopia do país, né? Então, muitos de vocês tiveram o privilégio que eu não tive de aprender um pouquinho com o conhecimento que a Silvia tem. E aí eu falei para ela o seguinte, olha, a endoscopia pediátrica é uma coisa que até na minha formação não tive, na época não, a gente não passava na pediatria, tinha quem veio da gastropediatria fazia, quem estava lá no estágio dos adultos não fazia. Então eu falei, puxa, até por curiosidade, vamos falar, mas tem muita coisa para falar. Então a ideia, na verdade, é dar um aspecto geral, pedir para ela, de repente, pontuar as coisas mais específicas, mas é uma ideia da gente navegar por esse mundinho que eu, como pai de dois filhos, aprendi logo nos primeiros meses que não são adultos pequenos e fui tentar ser pediatra do meu primeiro filho. Na primeira tentativa me frustrei. Falei, agora também não dou mais pitaco, né? É outra medicina. Então, Silvia, sinta-se muito acolhida aqui. Você sabe, você já esteve aqui várias vezes e é um prazer enorme poder te apresentar aqui para falar no nosso evento com tanto carinho. Palmas para o Marcelo, né? Depois de tantas palavras, muito obrigado. Eu sei que é um exagero, né? Mas agradeço muitas palavras e agradeço principalmente todo mundo de estar aqui, todos vocês, tantas pessoas queridas que fizeram e fazem parte da minha vida durante muitos anos. Obrigado mesmo por estar aqui. E a gente vai falar um pouco sobre endoscopia pediátrica, né? Agora.
quando a gente falou sobre esse tema, eu falei, nossa, será que é muita pretensão, né? Desvendar a endoscopia pediátrica. Mas acredito que pelo menos uma empatia maior por endoscopia pediátrica talvez vocês tenham depois de ver essa aula e de conversar com a gente sobre isso. Bom, a endoscopia, de um modo geral, ela teve início no final do século passado, quando se usavam aparelhos rígidos, principalmente para remover corpos estranhos e realizar dilatações. As primeiras publicações em crianças, elas surgiram na década de 70, quando se iniciaram os aparelhos flexíveis. Depois disso, com o aprimoramento dos aparelhos, afinamento das técnicas endoscópicas, a endoscopia pediátrica começou cada vez mais a ser utilizada e hoje é essencial para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento evolutivo de diversas patologias do trato digestório da criança. Ela pode ser realizada em todas as faixas etárias, mesmo recém-nascidos prematuros, de baixo peso, desde que tenham profissionais habilitados para tal e equipamentos também. Normalmente é realizado no centro cirúrgico e envolve uma equipe multidisciplinar, onde tem o endoscopista, a enfermagem, anestesistas, que precisam estar bastante alinhados para que os procedimentos possam ocorrer de uma maneira mais tranquila. Também tem os pediatras, as várias especialidades pediátricas que sempre estão envolvidas, os familiares e as crianças. Então, a gente tem que saber lidar com uma equipe grande para o procedimento poder ocorrer de uma maneira mais tranquila. As crianças são de todos os tipos, desde recém-nascidos, pequenos, até adolescentes, praticamente adultos, é, crianças praticamente normais e crianças gravemente doentes, até crianças mal formadas. Então, com diversas fases de desenvolvimento neuropsicomotor, psíquico, social. Então, a gente tem que lidar com um tipo de paciente muito diverso, dependendo da idade. Mas, qualquer que seja a idade, os pais sempre acham que eles pertencem ao FBI, que são fabulosos, bonitos e inteligentes. Então, a gente tem que tratar todo mundo como se fosse o máximo, senão os pais e toda a equipe acaba sendo prejudicada. Bom, é realizado em centro cirúrgico ou centro endoscópico, na maioria das vezes, e local onde tenham equipamentos adequados para monitorização, ressuscitação e anestesia. O exame é feito com anestesia geral ou com sedação profunda, né? E geralmente essa anestesia é endovenosa é inalatória. Muitas vezes a gente começa, diferente dos adultos, com uma anestesia inalatória e depois a gente consegue um acesso venoso. E está indicada intubação para procedimentos terapêuticos que são mais demorados, para pacientes muito pequenos, menores de 3 anos, onde às vezes o próprio aparelho ele pode comprimir a via aérea, e também pacientes que têm comorbidades mais graves, cardiopatas, pneumopatas. Existem aparelhos de fino calibre, mas na grande maioria das vezes a gente utiliza aparelhos de tamanho padrão, que vão com diâmetro externo de 9,2 a 9,8 milímetros, porque esses aparelhos eles têm um canal de trabalho maior, onde a gente pode utilizar instrumentos para procedimentos terapêuticos. A mesma coisa os colonoscópios. Pacientes muito pequenos, geralmente menores que 10, 15 quilos até, a gente acaba usando o gastroscópio para fazer a colonoscopia. Duodenoscópios também, em nosso meio, eles são calibrosos, então muitas vezes a gente não consegue fazer procedimentos de colangepancreatografia endoscópica em pacientes muito pequenos. E assim como acontece também com os enteroscópios.
Mas existem padronizações que a gente vê americana, europeia, e que onde tem vários, eles têm possibilidade de ter aparelhos de vários calibres, né? E a gente vê que tem uma certa recomendação, que acima de 15 quilos, os de 9 milímetros normais e os menores 15 quilos utilizam aparelhos menores. Muitos endoscopistas leem isso e acham que não é possível fazer endoscopia numa criança com aparelho normal, mas não é verdade. A partir de uns 3 quilos, 4 quilos, a gente consegue fazer perfeitamente um exame em praticamente todas as crianças, mesmo, né, pequenininhas. Mas eu fiz aqui um levantamento para ver como que está a situação aqui no nosso meio dos nossos aparelhos. Sem querer fazer propaganda, aqui os aparelhos Fujinon até tem aparelhos de menor calibre aqui no nosso mercado, os gastroscópios, que até os mais novos têm um canal de trabalho razoável. Não é de 2,8 milímetros que passam as pinças, os instrumentos, mas tem de 2,4 milímetros. E já para os colonoscópios, também 11,1 milímetros o diâmetro, e os Olympus já são um pouquinho mais calibrosos. Só que da Olympus nós temos aparelhos, os endoscópios ultrafinos, que são, na verdade, transnasais, para exames transnasais, de tão fininhos que são. E eles só têm um canal de trabalho pequeno também, então é bem limitado para procedimentos para endoscopia terapêutica. Fora do Brasil, existem duodenoscópios com calibre menor, que daria para fazer exames em criança pequena, mas comercialmente aqui a gente não consegue encontrar. Bom, para fazer o exame endoscópico é preciso jejum. As crianças que vão fazer colonoscopia, preparo de cólon. Sempre pensar que precisa ter um preparo emocional e psicossocial, consentimento livre e esclarecido, sempre é oferecido para o responsável legal, diferente do adulto, que é para o próprio, né, para a própria pessoa. Uma história breve, o exame físico breve também sempre deve ser realizado. E lembrando que não é necessário para exames de rotina, exames laboratoriais, e nem antibiótico profilaxia. A antibiótico profilaxia a gente faz nas gastrostomias, nas colangiopancreatografias onde há obstrução e quando tem risco de endocardite. E os laboratoriais depende, lógico, do tipo de doença, se tem alguma comorbidade que precisa algum exame, e HD e hemorragias digestivas também, é lógico que a gente precisa pelo menos um exame de sangue, um coagulograma, como nos adultos. Bom, o preparo psicológico, que eu acho que é uma coisa diferente para a grande maioria de vocês, é bastante importante. Se sabe que a criança tem muito medo de injeção e de se separar dos pais. Então, a gente tenta amenizar isso. Mas, por mais que a gente agrade, a gente sempre, quando eles desenham, é um bichinho papão. O médico é o bicho papão. Bom, então até 4 anos, não adianta explicar para a criança o que vai acontecer. Você tem que diminuir a ansiedade dos pais, que os pais ficam ansiosos, passam para a criança. Mas ela não tem poder de entender aquilo que está acontecendo com ela. De 4 a 7 anos, você pode explicar de uma maneira lúdica, com símbolos. Agora, para os maiores de 8 anos, eles já têm uma maturidade intelectual suficiente para entender o que está acontecendo. Então, se recomenda que fale com eles, explique, porque eles podem ser colaborativos. Jejum é necessário, é uma coisa também que é importante para a criança, porque todos ficam com dó de deixar a criança em jejum, né? Mas esse jejum tem sido cada vez mais minimizado. Tem vários serviços hoje que fazem protocolos de jejum, mínimo jejum, até com 1 hora só para líquidos claros. E
acho que é uma coisa que mudou muito nos últimos tempos e eu acho que isso facilita muito os exames nas crianças. É óbvio que criança que tem alguma comorbidade, às vezes ela tem esvaziamento gástrico mais prolongado. Então, a gente tem que prestar atenção, não adianta querer dar comida, não adianta querer dar leite para crianças com retardo de esvaziamento. Bom, o preparo de cólon, né, para as colonoscopias, eu resolvi colocar aqui porque é uma coisa que várias pessoas me perguntam, então eu acho que é uma coisa que gera muito conflito para a maioria dos endoscopistas. O que eu vejo é que tem vários protocolos de preparo de cólon, e todo preparo de cólon é bom desde que seja seguido. O problema é que as pessoas não seguem os preparos de cólon. A mãe fica com dó, a interna, a enfermeira fica com dó, o médico fica com dó, a nutricionista acha que você dá dieta sem resíduo, a criança vai desnutrir. Então, o problema está mais nas coisas que estão em volta do que no próprio preparo. Aqui eu coloquei o preparo que eu costumo fazer. Só para ter uma ideia, quanto menor a criança, menos preparo precisa, porque tem menos resíduos fecais, às vezes toma só leite. Então, por exemplo, um lactente exclusivo leite materno, ou que usa fórmula de aminoácido, que é muito comum em pacientes que vêm para colonoscopia, não precisa preparo algum, eles não têm resíduos nenhum. Conforme vão crescendo, eles precisam mais laxantes estimulantes, mais dias mais dias de dieta sem resíduo. Então, para os maiores, a gente acaba fazendo 2 dias de dieta, 2 comprimidos de bisacodil e o manitol. Eu pus esse preparo com manitol porque é um preparo fácil para criança, porque a quantidade é pequena e eles conseguem tomar rapidamente. Às vezes, outro tipo de medicamento a quantidade é maior e eles não conseguem tomar no tempo necessário para ter o efeito de laxante osmótico. Bom, várias são as indicações de endoscopia pediátrica, né, em crianças. As mais comuns são vômitos, disfagia, dor abdominal, baixo ganho ponderal, anemia, pesquisa de doença celíaca e esofagite eosinofílica, entre tantas outras. E na endoscopia, desculpa, estou sem apontador, mas o que a gente vê, não, não vai ali. São esofagites, gastrite, gastrite nodular, muito frequente em criança, duodenite, essa esofagite eosinofílica, né? Esse aspecto típico na criança, que são estrias longitudinais e pontos de fibrina. Na doença celíaca também, a maioria a gente vê o grau de atrofia de mucosa e também outras coisas como pâncreas ectópico, mas nem tudo são doenças brandas. Ocasionalmente, a gente vê, sim, criança com doença muito grave. Aqui é uma criança de 3 anos, o primeiro, com rabdomiossarcoma. A outra é uma criança de 6 meses de vida com uma necrose total do fundo gástrico depois de uma cirurgia cardíaca. Então, crianças têm doenças graves e uma das coisas que a gente vê bastante também em pediatria ainda é a ingestão de soda cáustica. Podia rodar, por favor? Ah, é. É mais ilustrativo, né, para chamar atenção que isso ainda existe. Acho que todo mundo que lida com endoscopia pediátrica e que vê endoscopia pediátrica acaba até ficando muito aflito com os tipos de acidente que as crianças têm, a criança com uma necrose total do esôfago 24 horas depois de ter tomado soda cáustica, e aí uma grande úlcera gástrica ainda hemorrágica. Isso aí não é o dia a dia, mas tem uma frequência muito maior ainda do que a gente gostaria. Bom, a colonoscopia também bastante indicada para crianças, principalmente em hemorragias, diarreia, dor abdominal, anemia.
são as mais frequentes, as outras são pouco frequentes. E a gente também se depara com parasitas, com pólipos. Os pólipos são bastante frequentes em pré-escolares, escolares, os pólipos juvenis, causa mais comum de hemorragia baixa nessa faixa etária. Lactentes tem esse aspecto que é a colite alérgica, uma hiperplasia linfóide exuberante. Depois, crianças maiores começam a aparecer as poliposes e as doenças inflamatórias intestinais, que hoje em dia aparecem em toda a faixa etária. Primeiro quadro típico de retocolite, a primeira foto, a segunda típica de doença de Crohn, e uma coisa que difere a criança do adulto é que a doença inflamatória do trato digestivo alta, ela é muito mais frequente na criança, onde as biópsias demonstram um número muito maior de granulomas também do que na baixa. Ali um esôfago com uma úlcera, doença de Crohn, um estômago todo acometido no antro. Aqui o duodeno, parece uma duodenite boba, mas a gente vê ali que já está formando um granuloma não caseoso bem característico. As biópsias ajudam, lógico, nos exames diagnósticos, mas tem muita controvérsia sobre a realização de biópsias em todas as crianças. Eu não quero entrar aqui muito no mérito, porque isso dá discussão para uma vida. Embora os consensos internacionais falem que se a criança chegar para fazer o exame, tem que fazer biópsia de tudo, e muitas vezes os pediatras eles querem biópsia de tudo, a gente vê que essas biópsias, na grande maioria das vezes, não servem para nada, né? E não é isenta de risco. De um modo geral, o que é bem estabelecido, que realmente está indicado biópsia, é esofagite eosinofílica, que segue o mesmo padrão do adulto, 6 fragmentos ou de 2 ou 3 lugares. E no primeiro exame, biópsias também de duodeno e estômago, só no primeiro exame. Geralmente pedem em cada exame que a criança vem fazer. O H. pylori, que você faz 2 fragmentos, né, de cada lugar, doença celíaca, 4 fragmentos, mais 1 ou 2 do bulbo, e doença intestinal inflamatória, 2 fragmentos de cada segmento. Sempre indicado, por causa dessa maior prevalência de doença alta na criança, também num primeiro exame fazer endoscopia digestiva alta nas doenças inflamatórias. Bom, não é só diagnóstica, né? Nossa endoscopia pediátrica também é terapêutica para uma variedade de coisas, remoção de corpos estranhos, dilatação de estenose, tratamento de hemorragias, tratamento de algumas afecções congênitas e gastrostomia. E na colonoscopia, a terapêutica principal são as polipectomias. Colante, pancreatografia, enteroscopia, cápsula endoscópica também é realizada na criança. A colante pancreatografia é principalmente para remoção de cálculos, mas às vezes existem parasitas em vias biliares, algumas malformações, como o pâncreas de Wieson, que é possível fazer tratamento, entre outros. Aqui, uma criança que tinha uma colicistopatia calculosa, fez uma cirurgia de vesícula. Uma semana depois, uma dor abdominal intensa, estava com uma coleção biliar e, e nessa coleção biliar, a colangio-ressonância mostrou que tinha tido uma ruptura da sutura do cístico. Aí se pensou, só se ela tinha um cálculo, embora não tivesse visto intraoperatório nem pré-operatório. Aí ela estava com um cálculo impactado aqui na papila, um cálculo enorme. Removeu o cálculo, acabou se resolvendo a coleção. É o que mais a gente acaba vendo. A cápsula, hoje em dia, recomendada para crianças maiores que 18 meses ou 11,5 quilos. Mesma coisa para lesões hemorrágicas ou alguma doença de Crohn com diagnóstico mais difícil.
Enteroscopia também por causa do calibre do aparelho. É, acaba se fazendo só para maiores de 5 anos. Alguns especialistas, algumas publicações a gente vê em criança menor, né? Mas acho que depende muito da prática clínica de cada um. E o ultrassom endoscópico, quando tem que ser feito, é através de mini probe, porque os aparelhos são bem calibrosos e às vezes auxiliam para tratar alguma malformação ou drenar pseudocisto. Bom, as principais indicações de endoscopia terapêutica na criança são a remoção de corpos estranhos, hemostasia endoscópica, né, de lesões hemorrágicas, dilatações de estenoses e colocações de sonda. E eu pontuei alguma coisa nesses itens que eu achei importante para frisar bem aqui para vocês. Os corpos estranhos são muito frequentes, todo mundo deve fazer isso no dia a dia. Quem dá plantão, já deu plantão, endoscopista tem prática, né, nisso. A maioria, felizmente, acaba sendo eliminado espontaneamente, mas 20% acaba necessitando remoção. Esse é um RN de menos de 2 quilos que ingeriu sem querer uma lâmpada do laringoscópio a hora que ele foi ser entubado, aquela lampadinha que a gente fica mexendo para ligar e desligar, caiu. Aí, como que ia remover isso, né? Um recém-nascido de 2 quilos, acho que não tinha 2 quilos, tinha 1 quilo e pouco, porque até broncoscópio você ficava, né? Bom, acabou sendo eliminado espontaneamente, mas, né, a gente que trabalha com isso, apareceu um outro. Aí eu falei, espera, vai ser, sai, isso aí sai, eu já vi, isso aí sai. Não saiu, óbvio. Daí como vai remover isso? Aí a gente utilizou um broncoscópio, só que não passa nada, nenhuma pinça no canal. Aí nós utilizamos um basquete de urologia, de tirar cálculo de ureter. E aí conseguimos remover e foi a sorte. Ele não saiu porque ele estava em duas partes. Ele tinha separado a parte da luzinha da outra parte. E essa parte estava meio enfincado, por isso que ele ficou ali. Bom, corpos estranhos radiopacos são sempre fáceis de serem vistos, mas nem tanto. Uma outra coisa que está na moda em criança é a ingestão de ímã. Essa criança, esses brinquedos com ímã são muito interessantes. Até eu gosto quando eu vejo. Mas eles são de neodímio, eles são muito aderentes. Esse menino engoliu ali 2 ímãs, fez o raio-x durante a noite. Aí o outro dia eu cheguei e falaram: "Ah, a gente vai repetir, tá repetindo o raio-x para ver onde está. Estava no estômago aqui, provavelmente, aqui embaixo. Não sei se está dando para ver bem. Fez aquele raio-x, não saiu. A gente está dando alta. Daí eu olhei esse raio-x e falei: alguém viu saindo? Ímã não é uma coisa tão fácil de sair, mas parecia que os dois estavam unidos ali. Não saiu, repetiu o raio-x, ele estava no estômago. Então, gente, nem sempre confie no raio-x. Se você tem uma suspeição que existe alguma coisa, não confie nos raios-x. Aonde estava o ímã? Aqui ele estava na pequena curvatura e ali na incisura por trás, os dois unidos. Não consegui tirar de jeito nenhum. Ele foi para a cirurgia. E mesmo na cirurgia, eles falaram que não conseguiam tirar. Muito aderido, perfurado ali e os dois. Bom, para corpos estranhos perfurantes alto, vale a pena sempre uma radiografia de perfil de laringe, para a gente programar de que jeito que vai remover. Que é uma coisa que a gente não faz de rotina, é tanta tomografia hoje, mas tomografia para corpo estranho radio, é, radiopaco, a gente não consegue ver bem, entendeu? Então vale a pena.
Os corpos estranhos mais comuns na criança são a moeda e a bateria. Tem que saber diferenciar ali a bateria do raio-x com o sinal do duplo halo ou do degrau. As baterias, você põe rodar, por favor? As baterias, elas são muito comuns hoje em dia, todo eletrodoméstico tem, todo brinquedo tem, e elas causam um estrago muito grande. Elas aderem na mucosa, a gente muito difícil de remover, elas causam lesão isquêmica, lesão por extravasamento do conteúdo, que geralmente são bases fortes, e também, principalmente pela corrente elétrica entre o polo positivo e negativo. Então, elas são realmente, elas fazem um estrago. Tem bateria impactada no esôfago, é obrigatório remoção imediata, de preferência dentro das 2 primeiras horas depois que está um pouquinho longo. Essa outra criança, ela fez uma fístula, ficou 5 horas com essa bateria. E ela, depois, já na primeira alimentação, já tossiu. Depois de menos de uma semana, já foi visto que ela tinha dois buraquinhos ali. O estado geral, bom, criança tem isso, muitas vezes é tudo ruim, mas o estado geral é bom. Aqui. Aí a gente viu, ela fez uma fístula para o bronco principal esquerdo e para o bronco principal direito. Então, bateria é uma situação assim, hoje em dia, que a gente tem que ter um carinho especial. Bom, na hemorragia digestiva, sempre pensar em manter o paciente hemodinamicamente estável, para depois partir para hemostasia, como, como nos adultos. Para hemorragia varicosa, a gente usa muito escleroterapia, ligadura ou adesivo tissular, o Stoacryl, né? As principais indicações de escleroterapia endoscópica são as crianças pequenas, porque o kit de ligadura é muito difícil de passar pelo cricofaríngeo. Então, crianças menores de 10 quilos, que são geralmente as menores de 1 ano, com varizes finas, a gente costuma fazer escleroterapia. A gente sabe que tem efeitos colaterais, mas os efeitos colaterais não são assim tão proeminentes quanto a literatura fala. No nosso meio, geralmente a gente usa o oleato de monoetanolamina nessa concentração, que é uma coisa que sempre gera dúvidas também. A gente costuma pôr um pouquinho de xilocaína na mistura para não doer depois. Raramente tem um problema maior depois do tratamento. Algumas coisas da técnica de escleroterapia, porque hoje em dia eu sei que os pacientes, as pessoas que lidam mais com pacientes adultos não fazem muito escleroterapia. Então a gente sempre vai primeiro, testa a agulha no estômago, é muito comum a agulha não sair. A gente acabou de testar, mas a agulha não sai no esôfago. Então a gente testa. E uma coisa importante na hora de puncionar, punciona com catéter e não com aparelho, que eu vejo muitas pessoas empurrando aparelho. Aí a parede da criança é fina, às vezes transfixa a parede. Vai fazendo injeção até mudar de cor. Quando muda de cor? Quantos ml? Em criança pequena, às vezes 2 ml já mudou de cor, é mais do que o suficiente. E sempre remove a agulha injetando, que forma uma camada protetora. E a gente vê o resultado depois da escleroterapia. Às vezes você tem vários vasos, você faz em um vaso, somem os outros que estão do lado. Ligadura elástica, aquilo que nós já falamos, crianças maiores com varizes de médio ou grosso calibre, ou varizes esôfago-gástricas, né? O problema maior é só para passar pelo crico faríngeo e depois cuidado para não aspirar muito, que pode vir todo o esôfago. Nem sempre é fácil, a criança geralmente está entubada e você faz muita força para passar pelo crico faríngeo.
Estoacril a gente pode usar também, principalmente para varizes gástricas, varizes duodenais, né? A, a, a técnica é exatamente igual à técnica que a gente usa em adultos. Com a coordenação boa, que é difícil aparecer o cursor. Mesma coisa de adultos. Essa criança estava sangrando, quase não tinha varizes, né? Aí eu fui procurar, lógico que eu fui cutucar até começar a sangrar bastante. Aí, uma coisa que a gente faz é, às vezes, quando está bem perto da transição esôfago-gástrica, às vezes a gente está com um catéter de esclerose lá, com esclerosante, com etamolim, injeta um pouquinho com força, porque na maioria das vezes para de sangrar. Só que aí, logicamente, não parou, né? A criança não estava sangrando, parecia que quase não tinha varizes. Aí consegui fazer ela sangrar bastante, mas aí com o Estocril acabou estancando o sangramento. Bom, hemorragia não varicosa também a gente faz nos mesmos termos dos adultos. A gente usa muito método de injeção e método mecânico, mas pode usar outros métodos? Pode, sabe? Isso vai depender muito da experiência, da sua segurança em usar tudo isso. Na grande maioria das vezes, a hemorragia da criança, ela é estancada só com método de injeção. Sempre vai depender das condições, idade do paciente, comorbidades, aspectos das lesões. Aqui, uma criança que fez uma úlcera por anti-inflamatória, a gente pôs um clipe, parou de sangrar. E as dilatações? As dilatações servem para tratar estenoses e acalases, como nos adultos. Aqui tem uma diferença grande que nós temos as estenoses congênitas, que são muito mais passíveis de perfurações, de complicações do que as estenoses adquiridas. A gente vê aqui que, por exemplo, as membranas esofágicas, elas podem ser só membranáceas ou pode ter até acometimento da muscular, de toda a parede, e um remanescente traqueobrônquico, que é o coristoma. Embora hoje em dia a primeira opção de tratamento seja endoscopia, depende muito do aspecto, né? Disso para a gente se arriscar a dilatar. Isso, assim, eu sempre falo, pelo menos o paciente internado, geralmente são crianças pequenas, né, com malformações pequenininhas, primeiro ano de vida, quando começa a se alimentar. E sempre falo internado, com a equipe de cirurgia, né, de retaguarda, sempre que possível nas dilatações, embora hoje em dia nenhum radiologista queira fazer um EED, mas o ED ajuda muito para a gente saber a extensão, as características, né, da estenose para poder fazer a dilatação. Se usa tanto dilatador termoplástico de Savary quanto dilatadores pneumáticos, né? Pode usar qualquer um, os resultados são semelhantes em relação ao tratamento e em relação às complicações. Muita gente fala, não, a dilatação com balão é muito mais segura. Não é verdade. E quem tem bastante experiência em usar o Savary, sente a força, né, que está fazendo. Muitas crianças são pequenas, atresia de esôfago, né? E que a gente tem que dilatar só com dilatador muito fino, às vezes até o 7 no máximo. A dilatação é feita no mesmo, na mesma técnica dos adultos, passo fio guia, passos dilatadores. A diferença é que a gente vê, quando vai usar dilatador fino, às vezes o fio guia metálico ele deixa o dilatador um pouco mais rígido e ele dobra menos em estenose dura. Sem contar que dilatador metálico, o fio guia metálico, às vezes a gente consegue ver na barriga, então tem certeza do trajeto, né? As crianças, depois que vão dilatando com essas doenças crônicas, elas
elas criam uma camada assim protetora e a gente vê, né, que às vezes faz laceração profunda que nem aí, mas é difícil ter uma repercussão maior. Que é uma dilatação retrógrada, não sei se vale a pena, acho que eu estou me estendendo demais nessa aula, está todo mundo ficando com fome? Não? Ah, quando a gente não tem certeza, né, do fio, se o fio chegou no estômago ou não, a criança tem gastrostomia, assim como no adulto, nós podemos entrar com um aparelho na gastrostomia, vai até o esôfago distal, né, acho o card aí, e passa o fio guia retrogradamente. Aí o cárdia, a gente vê aí a estenose, vejo que tem o sanguinho, o fio guia devia estar lá, mas eu não tive certeza, não quis dilatar. Aí você pode entrar aí por baixo, fazer retrogradamente, e depois pode fazer por via retrógrada ou anterógrada a dilatação. Sempre eu prefiro fazer anterógrada para não lesar muito a gastrostomia, quando se pode. Bom, os pacientes dilatáveis que têm alguma doença, a gente, 3, 4 semanas é o período de cicatrizar e às vezes precisar uma nova sessão. E a gente considera um paciente curado geralmente quando fica 6 meses sem precisar dilatar. Tratamentos adicionais, como no adultos, também podem ser feitos com corticóide intralesional, mitomicina, estenotomias em alguns casos. Tem descrição de colocação de stent, mas isso para criança pequena é uma coisa muito difícil, nem sempre factível, não tem stent do tamanho adequado para criança. A gente não acredita muito que uma estenose ruim demais melhore muito com esses tratamentos adjuvantes, mas às vezes a gente tenta. Bom, e pode também é, fazer a endoscopia, dilatação, às vezes em outras malformações. Aqui é uma membrana antral, a gente fez a dilatação com balão com melhora. E, por fim, as gastrostomias. Eu pus aqui das gastrostomias uma coisa que gera sempre muita dúvida, é que tipo de sonda que eu uso. Existem normas, tanto da sociedade americana quanto europeia, mais ou menos que sonda você usa para cada peso de criança. Na prática, nem sempre a gente segue isso, sabe? Porque nem sempre tem no nosso mercado qualquer número de sonda disponível. Aqui no mercado tem geralmente 14, 16 e 20. É o que tem no Brasil. Mas dá para fazer tranquilamente em qualquer criança, mesmo pequenininho, 2 quilos, sonda 14 dá perfeitamente. O que atrapalha a sonda maior é o tamanho do ancore interno, que o ancore interno é difícil de passar pelo crico faríngeo e às vezes machuca, por isso a sonda mais fina, mais do que o calibre da sonda mesmo. Bom, infelizmente existem complicações também. As principais complicações, ao contrário do adulto, onde as complicações cardiovasculares são mais frequentes, na criança são as complicações respiratórias, associadas geralmente ao procedimento anestésico. E também as complicações da endoscopia, que são as perfurações e o sangramento. Essa criança, atresia de esôfago, primeiro ano de vida, comia bem, só tomava leite, ainda papinha, mas um dia chegou que não comia nada. Aí tinha um corpo estranho parado, tinha uma estenose ali no terceiro da anastomose. Removi o corpo estranho, vamos dilatar. Fiz a endoscopia depois, que não é sempre que a gente faz, porque nem sempre passa o aparelho depois, mas eu tinha um aparelho de fino calibre em mãos, fiz o exame. Aí vi que tinha esofagite, hérnia, cardia alargada, até um pâncreas ectópico, que é mais comum na atresia de esôfago. Criança na noite teve febre, no dia seguinte vomitou e fez um pneumotórax hipertensivo. Por sorte, estava internado, porque a ambulância não tinha ido buscar. Fez um pneumotórax hipertensivo, por sorte foi drenado na hora, evoluiu com uma fístula, enfim, demorou 1 mês e meio.
mas só com medidas clínicas, tratamento clínico, ele acabou se recuperando. Ali é ele tomando uma madeirão, fiz questão de fotografar no final. É isso que eu tinha para colocar. Obrigada. Gente, quando eu escolhi o tema, eu falei, nossa, vai ser realmente um show, porque é muita coisa interessante. E sendo bastante honesto, eu fiz toda a apresentação da doutora Silvia aqui, que era a nossa convidada, mas a gente é bastante privilegiado, porque além dela, além do doutor Manuel, sentado ali do lado, tem a doutora Fátima, que aliás foi por causa dela que eu conheci a Silvia. A Fátima também estava como sócia da nossa empresa quando a gente montou lá no São Luís. A Fátima já me salvou algumas vezes, aliás, vou levar meu filho lá na Imunocamp essa semana. E então a gente tem aqui uma expertise nesse assunto fora do normal, na cidade, né? Na cidade e nessa sala, né? Porque muitos foram formados por eles, eu vi que várias referências são referências de trabalho de vocês, então a gente está muito bem servido. A Silvia sentou, mas tem bastante pergunta para você responder. É? Então, boa, Wagner, já traz um outro microfone. Eu vou começar para tirar o pessoal já se empolgando aí depois. Tá. Silvia, a gente vê que é um mundo à parte, né? A pediatria é um mundo à parte. A gente vê que a endoscopia às vezes tem bastante coisa similar. Então, deu a impressão que assim, numa endoscopia diagnóstica, depois que você escolheu o aparelho certo e entrou, basicamente, vem para cá que está filmando. Meu. Então, depois que você escolheu o aparelho certo e entrou, do ponto de vista diagnóstico, lá dentro é muito parecido, né? Mas minha pergunta é assim, para quem não faz, eu não tem o hábito, dá para se aventurar, entre aspas, aventurar, né? Nesse mundo da endoscopia pediátrica sem ter um conhecimento, sem ter um treinamento, dá para encarar uma endoscopia em criança. E óbvio, criança maior, assim, adolescente, ok, mas bebê, você está lá no serviço, apareceu, dá para encarar ou melhor não? Melhor contar sempre com quem já tem essa expertise. Eu acho que depende do caso, né? Do caso, das suas possibilidades de ter alguém, né? Alguém especialista por perto, mas as técnicas são muito parecidas. As técnicas em endoscopia pediátrica são as mesmas, né? A gente imita, primeiro testa nos adultos e depois vai fazer na criança. Eu acho que eu acho que procedimentos terapêuticos assim, em criança pequena, de preferência fazer com o especialista, né? Agora, procedimentos assim diagnósticos, a grande maioria dos endoscopistas, eles têm toda a formação, né, para poder atender. Você vê, tem plantões, todo mundo dá plantão, aparece criança com hemorragia, aparece criança com corpo estranho, né? A maioria tem formação para poder, pelo menos, fazer um atendimento básico, ou pelo menos deveria ter, né? Parabéns pela aula, doutora Silvia. Como eu sou muito mais nova que o Marcelo, eu tive o prazer de ter aula com a doutora Silvia, com a doutora Fátima, né? E aconteceu esse final de semana, uma ocasião que assim, a gente sabe fazer bateria no esôfago, tem que tirar moeda 24 horas. Aí, esse final de semana, a residente me ligou, ó, tem uma criança de 8 anos que tomou um anti-inflamatório, né? Tá tendo uma hemorragia digestiva, o HB tá de 6,7, era tipo 7 horas 15 para 7 e tal, né? E aí? Aí eu falei, não sei, tem que fazer agora, amanhã? Eu não sei, é igual adulto, não é? Então, eu queria que a senhora comentasse qual é o momento de fazer a endoscopia numa criança com hemorragia digestiva, quais são os parâmetros de HB, se ela estabiliza ou não como adulto, que horas que a gente tem que ir. Isso aí. A hemorragia, assim, na criança, ela é muito também variável. Tem desde criança que não tem nada, que vem porque às vezes vomita com laivos de sangue, chega no pronto-socorro, até criança com hematêmese franca. Então, crianças, começa que se tem hematêmese, é igual adulto, o grau de gravidade é maior, sempre. Então, se tem hematêmese, sempre hospitalizar.
E se tem uma queda importante de HB, né, ou repercussão hemodinâmica, sempre internar. Em que momento fazer endoscopia? Primeiro, jejum, né? É a mesma coisa que adulta, a gente normalmente espera o jejum. Se ela tiver uma estabilidade hemodinâmica ou se estiver precisando uma transfusão antes, a gente espera o jejum e espera estabilizar hemodinamicamente. Mas existem casos, né, de extrema emergência. Chegou às 6 horas da tarde, estava em jejum já, não ia receber sangue, vai, tá de 8, tá limítrofe, não ia receber sangue. Sim, tem indicação de fazer. Existe até um trabalho que eu participei que eles avaliaram se faria diferença fazendo emergência ou não. E não teve uma diferença significativa. Mas é muito difícil, né? Você falar, não vou fazer. É uma coisa que você está assumindo que eu acho que não vale a pena. Que aí você fala, não vou fazer amanhã, eu faço. Você nem dorme, fala, ai caramba, agora vão me ligar a qualquer momento. Então é isso, eu acho respeitar o jejum, respeitar a estabilidade hemodinâmica. Aproveitando o gancho, no adulto a gente ainda tem a saída do sangue steak em Blackmore que salva vidas. Na criança, dá para pôr? Dá para pôr, existem balões pequenos, né? O balão de sangue steak, aquela numeração deles que vai de 14 a 24, né? É o comprimento do esôfago. Vou falar que não é fácil a gente achar até no mercado balão de sangue steak pequeno. Mas existe balão de sangue steak em Blackmore. A gente às vezes é obrigado, né? Trabalha em serviço que tem transplante hepático, pediátrico, tudo, vira e mexe, tem hemorragia muito grave. E tem o balão, sim. A gente sempre tem um balão de reserva. Assim, ainda bem que depois das drogas vasoativas, né, do uso de somatostatina, octreotide, assim, a necessidade do balão diminuiu muito, mas ainda existe. O balão menorzinho que tem no mercado é de 14. Normalmente, quando a gente passa, só insufla o esôfago. O estômago, aliás, puxa no cárdia e tenta não insuflar o esôfago, porque na maioria das vezes o sangramento é ali na transição esôfago-gástrica. Só de você insuflar o gástrico e puxar, ele já estanca o sangramento. Eu ia até colocar isso aqui, mas daí eu falei, nossa, está se prolongando muito, isso não vai acabar nunca, o pessoal vai querer me matar. Mas aí criança sedada entubada, porque para ficar com esse balão com criança, Não, sempre. Muitas coisas assim, crianças, pessoas perguntam, mas não faz? Perfurou? Não vai colocar um vácuo? Balão? Depende, a criança tem que estar grave, porque ela tem que ficar lá, sedada, entubada, estática durante, né, um tempo, mas o balão é uma questão de salvar a vida, às vezes, né? Aí a gente põe geralmente só para se interessar, mais ou menos 10 ml por quilo de ar no balão gástrico e a pressão arterial média dividido por 2 no esofágico, mede no cufômetro, né? Mais ou menos, sempre, lógico, a menor pressão para parar o sangramento, mas o máximo que coloca é mais ou menos isso. Existem umas regrinhas aí. o pessoal da equipe eu já vou mandar comprar lá semana que vem. Mais alguém? Sérgio? Não? Deixa eu fazer uma outra então. Tem bastante gasto pediatra aqui também de formação, né? Quando a gente está diante de uma indicação de uma endoscopia, muitas vezes o pediatra geral, às vezes até não tem uma noção direito das patologias e tal, e às vezes até super indica, ainda mais considerando criança menor, que vai precisar entubar e tal. Então, assim, óbvio, de novo é uma pergunta que já tem uma resposta, mas assim, na prática, precisa ter a avaliação do gastropediatra antes de aceitar essa demanda do pediatra geral, que muitas vezes você fala, puxa, mas é questionável esse exame, mas ele está pedindo. É melhor falar, olha, você não quer ter uma avaliação especializada antes? Ou aquela história de que não, o cara está pedindo e a gente
precisa atender o solicitante. Isso é muito diferente, é muito difícil no dia a dia, né? Infelizmente, assim, como qualquer paciente, a pessoa pede, você até pode dar um toque, será? Mas é difícil você falar, ah, não, perguntar para o especialista. As pessoas não aceitam, né? Ainda mais médico que acha que é muita coisa. Eu acho muito difícil. O que eu faço, o que a gente faz, a gente acaba fazendo, né? Principalmente na vida privada, é muito difícil você falar não faço. Você pode sutilmente falar alguma coisa, né? Ó, esse paciente está ruim hoje, o pulmão está ruim. Será que não é melhor esperar? Não é melhor esperar ver se, né? Uma outra ocasião, um toque nesse sentido. E, tipo, porque quando você fala não, você tem que ter argumento, porque você contraindicou uma coisa, porque o risco está muito grande perto do benefício. Acho que igualzinho a gente faz com adulto. Essa situação de no seu gastropediatra que pede o exame é o que a gente vê cada vez mais frequentemente, o ginecologista que pede endocolono, várias outras especialidades que não têm nada a ver com trato digestório e que pedem, e ainda pedem com biópsia, com biópsia seriada, eles nem sabem o que está acontecendo. Então eu procuro, normalmente eu tento ligar para o paciente, para o médico e tento dar ligando. Mas mesmo assim, eu acabei cunhando uma frase que diante dos argumentos não adiantam os fatos. Eu pensei mais em contexto de hospital, né? Que daí você tem à disposição essa interconsulta, porque às vezes quero fazer porque tá com refluxo. Mas, pô, bebê, ninguém viu, o pediatra acha, não tem nada a ver, nem faria. É, e sem contar, né, que já falaram para os pais que precisa É, muito, você chega atrasado nessa conversa. e quando chega já está tudo armado. É muito difícil você falar, ah, não, tem indicação nenhuma. Muito difícil. Assim, o que eu faço às vezes é com biópsia. Mas assim, porque a gente trabalha muito em hospital e escola, eu acho que a gente tem que ensinar o que é certo. Porque, por incrível que pareça, já vem com carimbinho. Vem com carimbinho das biópsias, os residentes, né, nem raciocinam por que que está pedindo biópsia. É criança, endoscopia, carimbinho. Eu tenho várias fotos assim, que eu daí eu chamo o chefe, eu falo, gente, não pode isso. No hospital e escola tem que pensar, vai fazer por quê, tem risco, né? Mas é muito difícil lidar. Eu vi um monte de gastropediatra, assim, tudo balançando a cabeça. Só por fim, você falou da bateria. A bateria é um caso extremamente, é, graças a Deus, não tão frequente, mas muito grave. A história de dar mel, o que que você fala na prática? Ah, é assim, surgiu, né, nos últimos anos de dar mel para criança, quando faz menos de 12 horas que ela ingeriu a bateria e se estiver assintomática. Que nesses casos pode ser que proteja. Daí dá uma colher de mel a cada 10 minutos, 6 colheres, até chegar no hospital. É, eu penso que quando queimou mesmo, não adianta nada desse mel. Mas é uma coisa que não faz tanto mal. Agora, aquela coisa de dar o sucralfato, a hora que chega no hospital, às vezes é muito difícil você remover a bateria, você não consegue enxergar e dá aquele sucralfato, além de toda a queimadura, ficar tudo branco, você não consegue nem saber onde que é a bateria, o que é extravasado. Eu acho assim, que é uma coisa que ajuda nada. É o que eu sinto, né? Se ajuda, não ajuda. Eu ainda não estou convencida que isso seja uma coisa que surgiu
Surgiu, alguém teve uma ideia maravilhosa que vai tirar as crianças da situação que elas ficam depois de uma bateria impactada. Agora, tem muita bateria que não queima nada, tá lá, tá íntegra. Você vai lá, você tira e não acontece nada, porque precisa ter a mucosa aderida para passar a corrente elétrica. Então, não é sempre que essa mucosa fica aderida. Muitas vezes chega a bateria, você vai lá, remove, tem uma lesãozinha igual de Ué, moeda, né? Então, precisa estar, a mucosa precisa estar aderida. É isso, é essa justificativa, porque se você dá o mel, não deixa fazer esse circuito elétrico. Eu ainda não estou convencida. Vários grupos estão dando. Vamos ver, tomara que ajude, né? Sempre torço, tomara que ajude. Manuel, Fátima também? Acelerar. Legal. Silvia, de novo, muito, muito, muito obrigado. Acho que foi bem bacana aqui. Tô vendo que o pessoal tá com os olhinhos todos vidrados aqui. E obrigado por desvendar pra gente um pouquinho da endoscopia pediátrica. A gente sai daqui um pouquinho mais confiante. Eu que agradeço, viu? Aí agradeço você, palavras que eu nem mereço, tenho certeza. É que parece. Ó, a cara do pessoal. Essa não merece. E muito alegre de ver tanta gente que eu gosto, tantos amigos aqui, tanta gente que fez e faz parte da minha vida. Muito, muito legal mesmo. Obrigada. Obrigado. Acho que Gascon vê um pouco disso também, né? Da amizade e tal. A gente acaba ficando aqui entre amigos e sempre um clima bacana. Vamos partir para os recadinhos dos nossos patrocinadores. Então, começando pela SciTech, acho que a Andrea hoje veio de speaker. Hoje o Daniel não pôde vir, que o Daniel é o nosso garoto com a voz grave que fala. Vamos ver se a Andrea consegue fazer igual a ele. Boa noite a todos. Doutora Silvia, muito obrigada por ter vindo essa noite, o seu momento, vir até aqui e trazer essas informações. Muito obrigada por compartilhar conosco. Doutora Fátima, muito obrigada por estar conosco. Doutora Fátima, querida, que mora no meu coração. Doutor Miguel também, muito obrigada por estar conosco. Doutor Manuel, perdão. Muito obrigado pela presença de vocês. A Saiteg agradece a todos e eu gostaria só de destacar um dos produtos que é lançamento da Saitec agora, que é o iLive Touch, é elastografia transitória para trazer a avaliação da fibrose hepática, da cirrose e da esteatose, tá? Então a gente está trazendo aí para o Brasil esse produto, já fizemos demonstração em várias clínicas e o resultado tem sido bem interessante, tá? A Saitec é uma empresa nacional e exporta os seus produtos para vários países, mais de 46 países. Então, precisando, vocês podem contar com o homem que não veio hoje, que tem a voz impostada, né? E podem contar comigo. Em todo o interior de São Paulo, a gente está aqui para atendê-los. É um prazer. Mais uma vez, aproveitem o evento. Boa noite. Tem um videozinho? Vai lá.
Então, agora representando a Apsen, também uma parceira já do segundo ano aqui do Gasto Convênio, sempre digo, a Vanessa que vai falar em nome da Apsen, é por causa dela que a gente está aqui nesse restaurante, essa comida tá boa, vocês gostam do restaurante, agradeçam a Vanessa. Vanessa, vem dar seu recadinho. Bom, boa noite a todos. É sempre um imenso prazer participar do Gastro com Vinho. A gente quer agradecer a doutora Silvia também, maravilhosa aula, sempre com bastante conhecimento, né, doutora? Obrigada sempre. Doutor Marcelo, doutor Concon, né, que nos ajudou a participar do evento. A APS é um laboratório nacional, para quem não conhece. A gente tem 55 anos de mercado e o principal produto hoje da Gastro é o Iniloc, que é o nosso IBP. É um produto que a gente vem falando há 2 anos no Gastro com Vinho, que é um produto bem importante da nossa grade. Mas além dele, a gente tem o Lônio também, que é um produto que a gente utiliza para si, né, síndrome do intestino irritado, e a linha de probióticos. Então, a gente tem também a linha de Probid, a gente está lançando o Microbix, que é um novo probiótico que a gente está trazendo para a diarreia, Lactosil e Lactosil Flora, e também Meclinjet e Meclin Normal. Então, a gente tem uma linha bem ampla na linha da gastro e a gente está muito feliz em sempre participar. A gente espera que seja muitos e muitos anos ainda, né, doutor Marcelo? E o que vocês precisarem, conta com a gente sempre, tá bom? A gente tem um vídeo para falar um pouquinho do Iniloc e precisar, conte comigo. Obrigada, gente. No tratamento das lesões ácido-relacionadas, conte com uma opção que proporciona tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Iniloc. Iniloc é o pantoprazol magnésico com a exclusiva tecnologia Selected Release System, que reveste o comprimido com 2 camadas, uma interna e uma externa. A função da primeira camada é permitir que o ativo passe intacto pelo esôfago e pelo estômago. Assim, a segunda camada é dissolvida no duodeno, principal local de absorção. 1000 vezes menos solúvel versus pantoprazol sódico. Dessa forma, Iniloc proporciona uma absorção linear e gradual, portanto mais previsível e controlada. Essa característica, somada à ligação da molécula à cisteína interna em relação à bomba protônica, garante ao paciente rápido início de ação. Ação por até 24 horas. Efeito prolongado, atingindo altos níveis de alívio sintomático. Taxa de cura superior ao pantoprazol sódico. Cicatrização em 4 semanas. O conjunto único de benefícios de Iniloc garante resultados que atendem às expectativas de pacientes e especialistas. Esse resultado só é possível com a combinação da tecnologia de Iniloc com o diferencial do pantoprazol magnésico, que traz eficácia com um alto nível de segurança. A grande novidade é que agora os pacientes podem ter um tratamento pleno com uma única compra. O novo Iniloc 90 garante um tratamento completo para DRGE e lesões ácido-dependentes. Essa novidade oferece ainda mais comodidade e economia para os pacientes, pois se trata da opção mais acessível do mercado. Iniloc. Tecnologia, rapidez de ação
e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Agora, uma outra empresa de equipamentos, a Endotec, que comercializa aqui na nossa região a Pentax. E de novo a Andrea para mandar o recadinho aqui da Endotec para vocês. Gente, enquanto vocês comem a saladinha aí, o Marcelo falou sobre a Pentax. A Endotec traz a Pentax aqui para o interior de São Paulo, né? Mas eu queria, já que o assunto é criança, eu queria reforçar para vocês que a Endotec, além de trabalhar com a Pentax, trabalha com a linha de alimentação interal que atende esse público. Nós temos gastrostomias iniciais que começam com 16, 18, 20 e 24. Temos a sondinha de troca, né, a balonada, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Temos os bottoms também, pequenos. Mais recentemente, com 2 semanas, a gente acabou de lançar o balonado, que tem uma variedade de tamanhos bem grande. Para criança, a gente começa com 14 Frenches, aí com vários comprimentos, 16, 18, 20 e 24. Tá bem legal esse produto, ele é bem confortável para o paciente. E temos também as pexias, tá? Pexia infantil, inclusive. Tem de 11, de 13 e de 15. Temos no São Luís de Campinas esses produtos consignados e temos o adulto também de 20 French. Endotec. Precisando, pode me ligar. Estou à disposição, tá? Obrigada. E tá na Unimed de Campinas, gente. Agora chamar aqui uma das nossas parceiras mais recentes, a Cisprime, que é uma cooperativa de crédito. A Marli vai vir representar a empresa e falar para a gente do recadinho da noite da Cisprime. Obrigada, doutor Marcelo. Obrigada, doutora Silvia, pela aula. Nós somos da Cisprime do Brasil, uma cooperativa de crédito. Eu e a Dani, que está ali me filmando. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos e dizer que, como cooperativa, nós somos uma empresa que apoia principalmente a área médica em todas as suas necessidades, seja ela equipamentos, seja ela em relação a investimentos. Nós estamos localizados ali na Barreto Leme, em frente ao estacionamento do Hospital Irmãos Penteado. Eu estou no grupo de WhatsApp de vocês, então a nossa intenção, na realidade, é atendê-los individualmente em cada necessidade. Hoje nós tivemos aí a reunião do Copom, a taxa Selic se manteve em 15%, então, assim, ainda está muito bom para a aplicação financeira. Ainda temos aí um ganho em LCA, que é isenta de imposto de renda, bem atrativo. Eu estou à disposição de todos e muito obrigada mais uma vez. E,
Marlene falou, mas quem precisar de dinheiro para comprar equipamento, tem as melhores linhas de crédito lá também, né? Cobrimos qualquer negócio, né? Bom, agora com a Medical Log, o Assis, mês passado eu tentei te representar aqui, Assis, você estava em evento aí circulando pelo país, mas hoje você pode vir aqui dar o seu recadinho pessoalmente. Pessoal, boa noite. Eu sou representante da Medical Log. Nós estamos no mercado há mais de 10 anos e representamos aqui no Brasil a AMT. A AMT é uma multinacional americana que já está há mais de 40 anos no mercado. Inclusive, o presidente da empresa foi ele que, na década de 80, que criou o modelo de sonda Bottom de gastrostomia. Então, é uma empresa que tem muito expertise. No Brasil, a gente trouxe o ano passado. Então, tá pegando o ensejo da aula da doutora, da excelente aula da doutora Silvia, a gente tem um portfólio bem completo de sonda Bottom de gastrostomia. Então, começando pelo Bottom Mini One, para gastrostomia, a gente começa no calibre 12 e vai até o 24, e começa no comprimento de 0,8. Então, a gente consegue atender desde recém-nascido até adulto, tá? E o design da sonda é um grande diferencial nosso, tá? Que é um perfil, a sonda ela é um silicone de alto nível e é mais macio, então minimiza o risco de complicações. E a gente tem com exclusividade no Brasil também o bottom gastrojejunal, tá? Então um paciente que tem uma gastroparesia, que precisa receber a dieta no jejum, a gente tem também essa alternativa, tá? No bottom gastrojejunal a gente começa em 14 frente e vai até 18 frente. Obrigado a todos. Precisando, a gente está à disposição. A Priscila vai contar sobre o caso clínico do nosso paciente. Então, foi uma menininha de 5 anos. Ela teve uma anóxia neonatal, evoluiu com uma encefalopatia e uma epilepsia. Ela usa sonda desde o nascimento, já há 5 anos, e nos últimos meses não está tolerando a dieta via gástrica. Tem distensão importante, precisa de descompressão gástrica e, além disso, precisa da infusão da dieta pós-pilórica, né, enteral. Então, a gente precisava de um dispositivo que fizesse, se possível, essas duas funções, de descompressão gástrica e infusão de dieta pós-pilórica. Em relação ao procedimento, então, depois que a gente decidiu as medidas, tudo certinho, a gente fez a endoscopia. Pelo ósseo da gastrostomia, a gente passou a sonda jejunal. Na pontinha dela já vem um fio amarrado, então, com uma pinça de biópsia, a gente capturou esse fio e levou o mais distal no duodeno possível, igual passando uma sonda nasointeral mesmo. Depois que a sonda foi lá, então, pro duodeno distal, a gente volta com o aparelho, como a gente faz na passagem de sonda nasointeral, e aí observa, abre a pinça, né? Deixa a sonda lá e observa se todo a sonda, a parte gástrica, já entrou no estômago. Muitas vezes ela entra automaticamente, às vezes isso não acontece, falta um pedacinho ainda para fora. Então, nesse caso, foi super fácil, porque como ela estava retificada, só de empurrar um pouquinho ela já foi. Em alguns casos, quando a gente empurra, ela pode fazer uma barriga e ficar um pouquinho dobrada. E aí é possível usar uma pinça de corpo estranho só para direcionar o trajeto dela pelo pylori e aí do duodeno seguinte. Então, esse dispositivo é um dispositivo que ele funciona, como a Priscila já falou, das duas formas, né? A gente pode fazer a nutrição enteral ao mesmo tempo que descomprime. E é um botão que fica justo à pele. Então, é importante que antes de colocar seja feita a medição da distância da pele até a câmara gástrica e de acordo com o tamanho do paciente, a idade do paciente, qual vai ser também o tamanho que a gente vai utilizar da sonda. Se vai ser de 15 centímetros ou mais.
Esse paciente nós colocamos uma sonda de 16 French de ósseo da gastrostomia, 1,5 centímetro a distância da pele até a câmara gástrica e 30 centímetros o comprimento da sonda até o intestino, né, da sua porção jejunal, porque ela fica um pedaço da sonda gástrica e tem que acessar o duodeno e até o intestino. Foi bem legal que ela estava usando duas sondas, né, doutora Fátima? Ela estava com uma sonda nasointeral pós-pilórica e uma sonda gástrica, então agora ela tem a som bottom, nada nasal, isso foi bem legal. É mais fácil para dar banho, para manipular o paciente. Naquele paciente que tem mobilidade, que precisa, é mais fácil ainda porque não fica a sonda pendurada. E é bem seguro porque também a gente acaba não, como você mede, coloca um tamanho adequado, você não precisa ficar apertando essa sonda contra a parede gástrica, o que muitas vezes acaba aumentando mais ainda esse ósseo. Eu sou a Andréia. Gente, a Lynx está trazendo para o Brasil, é uma distribuidora, é importadora, está trazendo para o Brasil alguns produtos diferenciados de nicho, dentre eles o Ovesco, né? O Ovesco é um clipe OTSC, over the scope, né, para fechamento de lesões como fístulas, HDA, e como o assunto é criança, eu quero comentar um caso que nós tivemos no HC de Ribeirão, uma criança de 3 anos com uma doença congênita de megacólon, onde precisou passar por uma cirurgia, né, e evoluiu para uma fístula colocutânea. Fizeram de tudo para fechar essa fístula e não conseguiram. E aí cogitaram, então, o fechamento com o Ovesco, e graças a Deus deu tudo certo. Então, vocês precisando, espero que não precisem, mas podem me ligar de novo. Estou à disposição. Uma boa noite para vocês. Alguém vai te ligar. E para finalizar essa sessão, opa, é o vinheta. A Bitfox, que é parceira nossa também já há algumas sessões, e a Ariadne vai falar aqui agora o recadinho da Bitfox. Boa noite a todos. Novamente é um prazer estar com vocês novamente no Gastro. A Mitfocus, aos que não conhecem, é uma contabilidade especializada na área da saúde. Esse mês, setembro, nós comemoramos 9 anos de mercado. Então, nós nascemos lá em 2016 com foco inicial de consultoria tributária, que é trazer eficiência financeira para os médicos através de um benefício que naquela fase era muito desconhecido, é um benefício chamado de equiparação hospitalar. E eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Nós temos o braço jurídico e a gente navega nas duas áreas, né? Tanto na área administrativa, levando esse benefício, quanto na área, na parte judicial, para aqueles profissionais que têm realmente um receio muito grande de futuramente ser autuado pela Receita. Nós tivemos esse mês, efetivamente, um processo onde o desembargador, ele ditou como extinto o processo, informando que já tem muita materialidade e ele pediu para que seguisse na área administrativa com a aplicação do benefício. Então, isso para a gente foi uma vitória muito grande. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês é: a reforma tributária está chegando, todo profissional médico que realiza exames, procedimentos e cirurgias tem direito a utilizar do benefício, e é um benefício que pode trazer até 70% de redução. Então, a Mitfocus, além da contabilidade, nós temos também a consultoria e estamos à disposição de vocês para assessorá-los, bater um papo para entender se realmente vocês conseguem gozar desse benefício, tá bom? Novamente, obrigada e bom jantar a todos. Essa frase da reforma está chegando cada vez dói mais, né?
Então, quem não ligou ainda para Meet-Focus já pega o telefone porque está chegando. Bom, vamos passar agora para a parte que ninguém estava interessado, né? Que é a parte do vinho. E hoje o Fabrício Bagaroli, mais uma vez, nosso parceiro aqui de longa data da Vecchio Mundo, vai falar um pouquinho para a gente sobre a região de Rioja, na Espanha. Então a gente vai viajar hoje lá para o Velho Mundo para falar de uma das regiões mais emblemáticas da Espanha e trouxe aqui uma seleção de vinhos bem bacana hoje, que estão até bem acessíveis pelo custo-benefício que eles são, que eu acho que é bem legal que a gente considere levar para casa para tomar aí no dia a dia, dar de presente, que vai ser bem bacana. Fabrício, de novo, bem-vindo, casa é sua, você já conhece, e mostra pra gente o que que a Rioja tem. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui no Gasto com Vino, sempre noites muito agradáveis. A aula maravilhosa que a gente teve aqui hoje com a doutora Silvia. Eu tenho uma criança pequena, então, para a gente ficar bem mais atento, né? Não tinha essa dimensão, minha esposa médica, ela alertava, mas quando a gente vê as cenas aí, são preocupantes, né? Então, obrigado, doutora, por alertar. Bom, a gente está fazendo um passeio pelo Velho Mundo, literalmente, esse ano, né? A gente começou com a Áustria, com a uva deles mais plantada, que é a Grüne Veltliner. Depois fomos para Portugal, para o Alto Alentejo, né? Com a vinícola que é muito importante lá, que é Altas Quintas. Tivemos um vinho também inusitado no mês passado, que era um Guturno da Emília-Romana. E hoje a gente vai para especial e única Rioja. Para ir passando aqui, Wagner, eu consigo passar? Você passa? Então, o tema de hoje, né, é a importância da região de Rioja. Rioja é a região mais histórica, mais antiga de produção de vinhos da Espanha. Para vocês terem uma noção, Rioja na época da filoxera, a filoxera foi aquela praga que dizimou praticamente todas as parreiras da Europa, né? E a Rioja tem uma característica climática privilegiada, onde lá não tem. Muito obrigado. Obrigado. Lá não tem pragas, né? É uma região que é mais seca, mais árida, tem altitude, né? Então lá não prolifera, né? E a filoxera não proliferou lá. Bordeaux ficou praticamente sem nada, sem barreira nenhuma, e Rioja foi fornecedora de vinho para Bordeaux nesse período, né? Pra vocês verem o tanto que é importante essa região, né? Tem um vinho muito famoso de Rioja que se chama Marquês de Riscal. Marquês de Riscal, até hoje no rótulo, vem um diploma na frente, mostrando, né, essa época que eles forneciam os vinhos para Bordeaux, né? Então, para vocês entenderem a importância de Rioja para a Espanha, para a Europa e para o mundo. O clima de Rioja, né, é um clima frio, está no norte da Espanha, fica entre Madrid e Barcelona, mais ou menos no meio do caminho das duas cidades. Tem amplitude térmica, né? Calor de dia, frio à noite, isso é muito importante para toda a região produtora de vinhos de alto nível. Tem influência do Oceano Atlântico e da Serra Cantábria, que é uma cordilheira, uma montanha grande, né? Tem ali naquela região também. Então, esses componentes são fundamentais para fazer os vinhos de Rioja. O solo lá a gente vai ter três tipos: tem o argilo calcário, tem o argilo ferroso e também tem solos aluviais. As uvas principais de lá, sem dúvida, a tinta Tempranillo, a branca Viura. Tem também que eles usam em blends lá, a Manzuelo e a Graciano. Tá? Normalmente os vinhos de Rioja têm 85% de Tempranillo e eles complementam com a Manzuelo e a Graciano. E também a Tempranillo Blanca, que vocês vão degustar agora na taça, que é uma uva que é muito curiosa. A Tempranillo Blanca não é vinificada em branco, não é a Tempranillo tinto que fez em branco, como se faz, por exemplo, em champanhe com a Pinot Noir, né, que eles falam Blanc de Noir. Aqui é a uva mesmo. Em 1988, no meio dos parreirais de Tempranillo tinto, apareceram uvas brancas. Aí ele falou, mas como uva branca aqui, né? Tudo lá, muitas vinhas velhas, 50, 80, 100 anos de idade. Onde que apareceu essas uvas brancas?
né? E aí foram fazer o mapeamento genético dessa uva e viram que era como se fosse uma Tempranillo albina. Então teve uma mutação e ela ficou branca. É muito difícil encontrar 100% Tempranillo branco. A Son Sierra, que é a vinícola que a gente traz, é uma das primeiras a fazer varietal. A gente encontra blends com Viura, com a Tempranillo branco, outras uvas brancas, mas 100% a Son Sierra é uma das pioneiras. Então, a localização deles lá, devido ao que a gente já falou, né, da influência do Oceano Atlântico e da Serra Cantábria, é privilegiada. Tem um clima ameno que favorece a maturação tardia das uvas, isso é muito importante para vinhos de qualidade também, longevos, né? Tem boa acidez, não é que tanto o branco quanto o tinto tem boa acidez. Tem frescor e o álcool mais baixo. Nós temos 3 sub-regiões, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês de Rioja, que é a Rioja Barra, Rioja Alta e a Rioja Alavesa. A Alavesa é pequenininha, não é tão conhecida, difícil encontrar no Brasil a Alavesa. Rioja tem 90% de produção de vinhos tintos, então a grande uva lá realmente é Tempranillo. Está entre as 5 regiões mais importantes do mundo, né? Então é algo muito importante. Então a gente vai pegar Borgonha, Bordeaux, Piemonte, Toscana e Rioja, né? Então Rioja está no meio desses grandes cenários do mundo aí do vinho. É conhecida como Bordeaux da Espanha, devido ao que eu contei já para vocês durante a Fluxera, que ela literalmente abasteceu Bordeaux de vinhos. Foi a primeira região da Espanha a conquistar a denominação de origem e depois a denominação de origem qualificada, né, que como se fosse a denominação de origem controlada, né, lá dos espanhóis. E eles criaram em Rioja algo que eu acho, né, muito importante, muito criativo da parte dos enólogos espanhóis ali em Rioja, de fazer os blends das barricas francesas com as americanas, né? Esse tempero que eles criaram, né? A francesa vem mais com a elegância, com as especiarias, com o cravo, canela, com o chocolate amargo, enquanto a americana vai vir com a baunilha, com o coco, né? Mais exuberante. Então eles criaram essa mescla que é muito importante hoje. Tem outras regiões do mundo também copiando. Rioja Alta, que é a principal região dessas 3 que a gente falou para vocês, e é onde está a Son Sierra. Ela tem o solo lá argilo-calcário, o clima ameno devido à Serra Cantábria e também a influência do Atlântico. A altitude dela é mais elevada e isso vai resultar em vinhos que vão durar anos e elegantes. A Son Sierra está na Sierra de Son Sierra, o local que a Son Sierra está, que se chama Sierra de Son Sierra, por isso o nome da vinícola. O solo argilo-calcário. Região que produz os tempranilos e viúras mais importantes, mais nobres da região. E lá todos os vinhos, desde 1925, têm o DOC-A, denominação de origem controlada e qualificada. A altitude da Son Sierra, de 420 a 770 metros. Quando a gente está falando de 770, já é uma altitude significativa, então faz frio. E é onde eles fazem os principais vinhos dele, onde eles têm os vinhedos mais antigos, mais velhos. Eles têm vinhas lá que chegam a 130 anos e nós trazemos um vinho dessa vinícola que se chama Vinhedo Viejo, que isso é feito com essas videiras pré-filoxeras, com mais de 130 anos. Então, só patrimônio, né, do mundo vinícola. Isso é muito importante e raro, 100% tempranilo. Esse vinho que a gente traz, apenas 3.300 garrafas eles produzem só em safras excepcionais. A colheita é sempre manual, 100% manual. A vinícola tem 64 anos, mas lá a região tem 2.000 anos de história. Lá tem vários estudos arqueológicos que comprovam que já se produzia vinhos há 2.000 anos. Aqui é o mapa de Rioja. Eu vou mostrar com o dedo aqui para vocês, então. Então, isso daqui é Rioja Barra, esse laranja, tá? Toda essa parte aqui com laranja médio, amarelo laranja, é Rioja Alta.
E essa parte pequenininha aqui é a Lavessa, tá? Que é onde está a Laguardia. A Som Serra está mais ou menos aqui, ó. Então tá nessa parte mais alta de Rioja Alta. Aí a paisagem de lá não é muito bonita, né? Olha que beleza. Essa é uma paisagem clássica aí de Rioja. As parreiras vai ter outras fotos, vocês vão ver que são arbustos, são pequenos arbustos. A produção é muito pequena lá. Outra foto aí na época do outono, né? Então a coloração da folhagem e das parreiras, né? Com esse amarelo, marrom. Aqui é a sede aí da Som Sierra. Aqui são os parreirais da Som Sierra, tudo isso pertence à Som Sierra. Dá para ver bem aqui o solo argilo-calcário, né? Então argila. Aí tem as pedras de calcário. Aqui é algo histórico que mostra o tempo, né? O muro e aqui esse local que eles tinham para armazenar as uvas antigamente, né? Que era mais complicado o processo de transporte. E como eu falei para vocês, são arbustos, né? As parreiras aqui são tempranilos, tinto. Vocês veem, isso aqui são parreiras pela grossura aqui do tronco com mais de 80 anos. Aqui é um túnel que eles têm que chega aonde eles envelhecem os vinhos em barrica. Um túnel também histórico, muito antigo isso. Eles utilizam lá das melhores barricas do mundo. Essa aqui é uma barrica francesa, Seguin Moreau, uma barrica da Borgonha. E agora vamos vinhos. Não saiu aqui as características, mas eu falo para vocês. Então vamos ao Som Sierra Tempranillo Blanco. Essa já é a segunda safra que a gente traz ao Brasil. A primeira safra que eles produziram foi 2022, a gente trouxe, inclusive a gente teve com a enóloga não, a diretora comercial, que é a Pilar, que ano passado apresentando a safra anterior. Tempranillo Blanco, então vocês vão ver que é um vinho que é aromático, que tem frescor, né? Tem persistência, tem boa acidez, é muito gastronômico. É um vinho 2023 esse. Esse saiu com um pouco mais de estrutura que o 2022. 2022 tinha 12,5 de álcool, esse tem 13,5. No nariz a gente percebe frutas amarelas, maduras, tem um toque floral e um mineral também. Na boca se confirma, né, essas sensações e ele é muito persistente, ele é longo na boca, né, é agradável. Na minha opinião, um vinho equilibrado, um vinho muito agradável. Esse é um vinho que está na carta do restaurante Ostic de Campinas, faz bastante sucesso lá. Pode servir o tinto, por favor. É um vinho que passou só por inox, tá? Que a proposta desse vinho é ser um vinho realmente fresco, tá? É um vinho aí que a gente estima aí uns 4, 5 anos de guarda para ele. Se alguém quiser conversar sobre o branco antes da gente passar para o tinto, que eles vão servir o tinto, estou à disposição. Mas o vinho mais emblemático branco de Rio é o Viura, que normalmente é sempre fermentado em barrica de carvalho. Inclusive, nós temos também, é muito interessante. O nosso passa por 4 meses de fermentação, mais envelhecimento. Aí já é um vinho que é bem diferente desse, é muito mais expressivo, potente, gastronômico, né? É um vinho que tem um potencial de guarda de 15, 20 anos. Os Viuras, eles aguentam muitos anos. A gente vai passar agora então para o Selection. Aqui é uma novidade da vinícola. Rioja é conhecida, né? Os enólogos lá são muito habilidosos com as barricas, tanto que eles criaram esse blend de barricas americanas e francesas. Mas o mercado hoje está pedindo vinhos mais frescos, mais fáceis de tomar, mais precoces, né? Que não precisa de guardar para ser apreciado. E eu, quando eu fechei negócio com eles há 2 anos atrás, eu pedi para o diretor da vinícola, para o Luiz, falei, Luiz, a gente precisa de um vinho mais leve, mais fácil, né? Porque o criança deles já é um vinho que vem mais potente porque passa por barrica. Aí ele falou, Fabrício, a gente está desenvolvendo um, acho que vai ser dentro do que você está me pedindo. E aí é esse, é o Selection, 100% tempranilo.
A Sonsierra, diferente das vizinhas dela, como a Muga, La Rioja Alta, que são vinícolas muito importantes de lá, sempre trabalham com um blend das três uvas que eu falei para vocês, base Tempranillo com Manzuelo e Graciano. A Sonsierra, todos os vinhos tintos deles são 100% Tempranillo, todos, inclusive o Seleção, que é o vinho de entrada. Aqui também só passou por inox para manter o frescor, a fruta, né? E é um vinho que tem feito também muito sucesso. Tem entrado em restaurantes importantes, inclusive no Varanda lá de São Paulo. Está nas três casas do Varanda e já é o nosso vinho mais vendido lá no Varanda, porque tem essa proposta. É um vinho fácil, leve, esse é um vinho de 13 de álcool, tem bastante fruta, né? Pode tomar num dia mais quente, se quiser mais fresco, ele vai ficar muito bom também. Então, esses são os vinhos da Sonsierra. Fora esses, a gente tem o Viura fermentado em barrica, que eu falei para vocês. O Vinha do Vierre, para mim, é um vinho fabuloso, que é o das barreiras de 130 anos. Tem o Perfume, que vem num frasco de perfume, já ganhou a embalagem de vinho mais bonita do mundo. Então, é uma vinícola tradicional, mas inovadora ao mesmo tempo, que vem trazendo essas novidades, né, de Rioja para o mundo e para o Brasil. Bom, pessoal, depois de 16, 17 anos de Gasconvinho, a gente já tá com o diploma na mão, né? Porque tomando vinho nesse tempo, a gente aprendeu alguma coisa. Mas, ó, eu particularmente não conhecia Tempranilho Branco. Acabei de ser apresentado. E ia te perguntar, é uma uva nova? Ou ela já existia gente que não conhecia? Ou algo aconteceu recentemente? O Tempranillo Blanco foi o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Em 1988 apareceu no meio dos parreirais das tintas as uvas brancas. Aí eles foram fazer o estudo genético dela e viram que foi uma mutação da tinta, como se fosse uma tinta albina. Eles replicaram, multiplicaram ela e hoje é uma uva que está crescendo muito em plantação lá em Rioja. E só tem lá? Por enquanto só em Rioja. Só em Rioja. E ele consegue aguentar de guarda um período desse vinho específico? O branco ou o tinto? O branco. O branco, uns 4 ou 5 anos. O tinto, só O porque... tinto, uns 8, 10. Entendi. Então, ó, queria até que você chamasse atenção pela questão do custo-benefício. Então, esses vinhos que vocês tomaram, bem agradável, e dá para tomar no dia a dia e dá para guardar. Quanto que hoje eles estão saindo para o pessoal aqui? Eles estão hoje o combo de 280 por 252 para quem está aqui presente e para quem é sócio da SMCC por 238. Então, ó, menos de R$ 125 cada garrafa nesse esquema de vinho inusitado para dar de presente é fantástico. E para tomar um dia tranquilo também, bem bacana. Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Então, opa, fala, Márcio. Deixa eu levar o microfone. Boa noite. Eu vou apelar aí também para os comentários do Dr. Gustavo, que é sommelier também, que está ali quietinho, mas me lembrou um pouco o Gewürztraminer, Fabrício, não sei se eu estou um pouco errado, um pouco de aipo esse branco aqui. Você achou? É, achei um aipo, sabe? Eu havia falado contigo antes, né? Uma mineralidade dele um pouquinho, me surpreendeu bem. Eu tinha falado contigo lá no começo, talvez eu levava 2 tintos, mas me encantei com esse branco aqui, tá? O tinto eu não provei ainda, eu vou deixar o tinto do Dr. Gustavo Marques ali. Leva 2 brancos e 2 tintos, pronto, tá resolvido. Pode ser, podemos fazer um negócio. Vou deixar o tinto pro Dr. Gustavo comentar ali, que também é sommelier. Mas bem observado, nunca ninguém tinha feito esse comentário sobre a Gewürz. A Gewürz é uma uva muito específica que tem uma briga que dizem que é da Alsácia, ou da Alemanha, ou do norte da Itália, né? Inclusive, aproveitando o Dr. Marcelo, no dia 29 de outubro a gente vai estar aqui com um dos melhores produtores do Alto Adige, tá? O Florian Briegel, a família dele faz vinho há 700 anos, e lá é, na minha opinião, pelo que eu estudei assim, de enologia, lá é a origem da Traminer que originou a Gewürztraminer. Então, a gente, dia 29 de outubro, tá? O Florian vai estar aqui. O Luiz já conhece ele, né? O Luiz teve com ele, a gente teve 2 anos atrás com a gente aqui no Brasil. O Florian é uma peça assim incrível e é uma oportunidade para quem gosta de vinho maravilhosa. Eu recomendo que vocês fiquem atentos aí à inscrição de outubro, porque vai ser algo muito inusitado, muito difícil de se provar. Para vocês terem uma noção, o Alto Adige hoje no Brasil só o Vecchio Mundo tem.
É uma região que está no norte da Itália, que pertence à Áustria até a Primeira Guerra Mundial. Aí foi feito um tratado e passou a pertencer à Itália. Então, eles falam até hoje lá alemão nessa região. O italiano é a segunda língua. É uma região linda e hoje considerados os melhores brancos da Itália são do Alto Adige, Gewürztraminer, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon Blanc. E o melhor é Pinot Nero, né? Pinot Noir também da Itália, dessa região, que é uma região muito alta e muito fria. Oi. Riesling eu tenho da Áustria. Já tomamos. Já tomamos. Foi o Gruner. Foi o É. Gruner Veltliner. O Riesling não veio Aquele que, ainda. que tinha um nome estranho. que eu O não Luiz consigo já pronunciar. comprou, já tomou, Luiz, o Riesling? Já? É um Riesling diferente. É um Riesling mais floral, muito elegante. Não tem tanta nota de petróleo, de... Sim. Olha só. Olha. Foi o berço, né? Do vinho. A antiga Geórgia ali foi o berço do vinho. Ô, Fabrício, Oi, doutor. eu sou um aprendiz do vinho. Esse vinho mudou, agora ele tem um mineral e está parecendo um Riesling. Tem um aroma de Riesling. O Gewürz é muito típico de lixia, né? Quando você pega, Sim. você É, pensa em lixia. Mas é. aqui parece um mineral de Riesling agora. Ok, que bom. Obrigado. Então, duas observações, né? O vinho é algo muito pessoal. Então, o Gewürz, o Riesling, né? O bom é que são só uvas boas, então o vinho é bom. E ele é bem mais barato que o Riesling do que o Gewürz, É só isso que eu ia aproveitem. falar. O vinho tá custo-benefício muito bom aqui. E ó, a gente vem honrando o nome da empresa, né? Vec o Mundo, a gente vem fazendo um passeião pelo velho mundo aqui nesse ano, tá? Não quer dizer que a gente despreza o novo mundo, às vezes o novo mundo nos surpreende. Eu lembro até hoje de um vinho brasileiro do sul, um Taná, que até hoje está na minha memória. Eu falei, cara, nunca tomei nada parecido, que é nacional, Taná. Nós vamos lançar um espumante rosé lá do sul, Chardonnay Pinot, um Sangiovese e um Syrah. De Oi. repente dá para pôr num encontro aí do dia 3 de A dezembro. gente faz um novo mundo ainda com nacionalismo aqui. E esse, quando tiver esse que era caro, como é que chamava? Esse Taná? Era Segredos da Adega. Esse quando sair a gente faz um repeat aqui. Gente. Combinado. Você, todos bagaram de fábrica. Não, você pouca No Brasil, porcaria. hoje a gente só faz com a nossa marca só. Os brasileiros todos são bagaroli hoje. Gente, então o jantar já está chegando aí. Eu agradeço de novo a participação de vocês e vamos celebrar aí, bater um papo bacana e curtir o fim da noitinha aí. Tá bom? E depois passa e pega o combo, não vai embora sem combo hoje, que hoje, com esse preço, não dá para falar nada. Tá bom? Muito obrigado, bom jantar.